Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, vamos mantendo sempre o conteúdo atualizado. Como é que estão vocês? Deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Ô meu amigo e minha amiga, para quem ainda não me conhece, sou Felipe Martins, delegado de polícia e professor também, tá? Vamos dando seguimento, mais um vídeo, nós vamos hoje falar sobre o informativo 783 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e uma decisão que eu separei do informativo 1104 do STF. Veja que nós estamos atualizadíssimos, são os últimos informativos. O 1104 foi publicado na sexta-feira, dia 25 de agosto, e o 783 foi no dia 22 de agosto. Então vamos lá, pessoal. Estou gravando no dia 27 de agosto de 2023. Então, nosso compromisso aqui é sempre dar dicas, sempre falar de matérias afetas ao direito penal, processual penal e legislação extravagante. Então, vamos lá, caminhando, pessoal, para não perder tempo, para não ficar um vídeo muito longo. Informativo 783. O que eu separei aqui para vocês? Primeira coisa, decisão da Corte Especial, envolve matéria de direito constitucional, direito penal e processual penal. O que decidiu aqui a Corte? As mesmas garantias e prerrogativas que são dadas, são outorgadas aos desembargadores dos tribunais de justiça, devem ser estendidas aos conselheiros estaduais e distritais, no que se inclui o reconhecimento do foro por prerrogativa de função durante o exercício do cargo, haja ou não relação de causalidade entre a infração penal e o cargo. Nesse caso aqui, os conselheiros dos tribunais de conta estendeu a eles as mesmas prerrogativas e garantias aos desembargadores no tocante ao foro por prerrogativa de função, mitigando o entendimento tomado pelo STF lá no célebre caso, na ação penal 937, interpretando a prerrogativa de foro ligados à questão de crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Mas, nesse sentido, já havia precedentes, decisões da terceira sessão e quinta turma do STJ, mantendo esse foro por prerrogativa de função, independente de analisar se havia relação com o cargo, por conta no tocante a membros do Ministério Público e também de desembargadores. Por quê? Porque nesse caso específico, se você passa principalmente os desembargadores ao juízo de primeiro grau para julgar, poderia trazer consequências não tão benéficas, porque o juiz de primeiro grau iria muitas vezes julgar o desembargador, alguém que já foi promovido, está fazendo parte da segunda instância e poderia causar algum embaraço à plena atuação do juiz de primeira instância. Então, também nesse julgado, foi estendido essa prerrogativa de foro, independente de ter relação com a função, a época que foi cometida, aos conselheiros dos tribunais de conta. Perfeito? Justamente para velar pela própria essência da prerrogativa, sempre lembrando, pessoal, porque tem muita confusão, infelizmente alguns até abusam dessa prerrogativa, mas essa prerrogativa, fala-se muito foro privilegiado, mas não é. O foro é em razão da função para preservar uma atuação isenta, imparcial e sem sofrer qualquer tipo de pressão, de qualquer tipo de situação externa que possa vir a prejudicar essa atuação eficiente de acordo com a lei. Tudo bem, pessoal? Essa é a primeira decisão. Vamos lá agora. A terceira sessão também, em outro posicionamento, fala da revisão criminal. A revisão criminal, houve uma mudança de entendimento, a mudança de entendimento jurisprudencial, ela não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante. Então, por si só, a mudança de entendimento jurisprudencial, ela não autoriza de imediato a revisão criminal, que é uma ação autônoma de impugnação, uma ação autônoma
proposta pela defesa, exclusivamente pela defesa, para revisar aquela pena aplicada, mesmo depois, né, com o trânsito em julgado, há essa possibilidade da revisão. Então, apenas a mudança do entendimento por si só não autoriza, exceto, como está falando aqui, hipóteses excepcionais em que havia um entendimento pacífico, relevante e há uma mudança. Nesse sentido, até pode ser admitido, tá bom? Mas foi isso que decidiu. Então, a terceira sessão firmou esse entendimento, tá? Vamos lá. Outra aqui, pessoal, fala sobre execução penal. É cabível a remissão da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes de dar início ao cumprimento da pena, né? Ressalvado o acréscimo de 1/3 com fundamento no artigo 126, parágrafo 5º da Lei de Execução Penal. Aqui a pessoa tinha sido aprovada no Enem, mas ele já tinha, antes de iniciar o cumprimento de pena, concluído o ensino médio. Na época, esse aluno ele prestou e foi examinado pelo ENSEJA, ensino médio. No Enem, apesar de o ENSEJA e o Enem terem nomes semelhantes, há uma certa diferença em grau de complexidade. Então, a avaliação efetuada no Enem contém questões muito mais complexas do que a formulada no ENSEJA e, sobretudo, a finalidade do Enem é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que demanda, por certo, mais empenho do executado nos estudos. Então, nessa linha de entendimento, foi acolhido o pedido para remissão de pena por aprovação no Enem, tá certo? Foi esse o entendimento da terceira sessão. Vamos para outra? Gravação ambiental, pessoal, realizada por um dos interlocutores anterior, na época em que vigorava a Lei 9.034 de 95, e participação do órgão acusador que forneceu todo o aparato de gravação. Tá? O que decidiu aqui a sexta turma? A participação dos órgãos de persecução estatal na gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem prévia autorização judicial, acarreta ilicitude da prova. O que prevalece, pessoal? A gravação ambiental, quando é realizada por um dos interlocutores, uma das pessoas, ela é considerada lícita. No entanto, se essa gravação ela contou com o apoio, seja da polícia, seja do Ministério Público, fornecendo o aparato, nesse caso, considerou que essa prova é ilícita. Se assim for feito, se houver a intervenção e atuação da polícia ou do Ministério Público, deve-se buscar uma decisão autorizativa judicial. Perfeito? Aqui, vou ler um pouco dos trechos aqui. A gravação é realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, não protegida por um sigilo legal, é prova válida. É uma hipótese pacífica na jurisprudência do STF e do STJ. Ok, pois se considera que os interlocutores podem, em depoimento pessoal ou em testemunho, revelar o teor desses diálogos. Agora, a prova obtida com a colaboração de órgão de persecução penal deve observar fórmulas legais, tendo em conta a contenção de atuação estatal. Então, nesse sentido, o que ficou firmado esse entendimento? Que essa prova é ilícita. Ok, pessoal? Informativo 783. Quero deixar agora, para encerrar, o informativo 1104 do STF. O 1104, só vou separar aqui o que ficou decidido pelo Supremo. Artigo 16 da Lei Maria da Penha, ela prevê uma audiência especial para colher a retratação da vítima em casos, em infrações penais que exigem a representação. Nesse sentido, essa audiência ela só é designada, só é realizada quando a vítima manifesta o interesse em se retratar. Então, qual que foi a interpretação dada pelo Supremo? Se a vítima
não fez qualquer sinalização neste sentido, não cabe o juiz de ofício marcá-la, não cabe atender requerimento de qualquer outra parte que não seja a vítima para realizar essa audiência especial, para verificar efetivamente se ela quer se retratar. Inclusive, a lei foi a técnica, o legislador não foi técnico ao falar renúncia à representação, na verdade seria a retratação. Então, esse foi o julgado que eu separei do informativo 1104 e esses outros julgados do informativo 783 do STJ. Espero que tenham gostado. Siga lá, tem muito conteúdo bom aqui no canal. Vamos lá para a próxima, deixe seu comentário aqui. Não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva. Tudo que eu estou pedindo a você é para ajudar a fazer o canal a crescer, é para atingir mais pessoas, é para ajudar e também não paga nada, não custa nada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.